Bolsonaro está a tentar replicar a invasão do Capitólio, no Brasil. O constitucionalista Diego Werneck Argüelles, que assinou uma carta enviada à ONU sobre uma campanha sem precedentes contra os tribunais brasileiros, alertou que o presidente brasileiro está preparando as bases para um ataque ao Capitólio, como ocorreu nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro está a fazer isso em câmara lenta, e o que estamos vendo no Brasil é um 6 de janeiro, a intrusão do Capitólio em câmara lenta, disse o professor associado ao Instituto de Ensino e Pesquisa do Brasil e doutorado em Direito na Universidade de Yale, Estados Unidos da América. O ataque à sede do Legislativo dos Estados Unidos da América ocorreu em 6 de janeiro de 2021, por um grupo de apoiadores do ex-presidente Donald Trump que queria impedir a confirmação da eleição de Joe Biden após Donald Trump levantar suspeitas infundadas sobre o processo eleitoral. Este violento ataque à democracia norte-americana marcou a morte de 5 pessoas e mais de 100 policiais foram atacados. Analisamos o que aconteceu nos Estados Unidos com o ataque ao Capitólio e vimos que ficou claro, conclusivamente, que Bolsonaro considera o que aconteceu lá nos Estados Unidos como um plano que ele pode seguir, delatou o fundador da Constituição brasileira. Havia temores de que o mesmo acontecesse no Brasil, com uma eleição presidencial de outubro, em grande parte dividida entre o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula da Silva, que levou Diego Werneck Argüelles e mais de 80 professores e juristas brasileiros para enviar uma carta ao relator especial dos juízes e representantes independentes da ONU, Diego Garcia. Somos um grupo de acadêmicos, advogados e juízes, não ativistas ou políticos, disse ele. Constitucionalmente, o risco de algo grave acontecer após a eleição presidencial no Brasil é maior do que o ocorrido nos Estados Unidos, já que Bolsonaro começou a plantar a palavra fraude eleitoral há muito tempo, desde a eleição, que conquistou em 2018. Ele já comentou várias vezes que o resultado que não reflita a vitória dele vai ser suspeito, lembra Diego Werneck Argüelles. Essa credibilidade do voto já faz parte de sua base de apoio, mesmo que seja um absurdo e não haja provas, disse. Além disso, criticou, as ações de Bolsonaro de minar o processo eleitoral têm uma combinação de várias instituições, como a Câmara dos Deputados, que nunca iniciou um processo de impeachment, como aconteceu nos Estados Unidos com Trump, mesmo à margem da Procuradoria-Geral da República por não investigar as atividades criminosas de Bolsonaro. Trump chegou a passar por processo de impeachment. No Brasil, Bolsonaro não iniciou seu julgamento, mensagem que recebeu da Procuradoria-Geral da República de que poderia minar a justiça eleitoral, semeando desconfiança na eleição sem criar problema para ele mesmo, disse. Ao mesmo tempo, além de enfatizar que o sistema eleitoral do país não é confiável, Bolsonaro intensificou os ataques aos magistrados do Supremo Tribunal Federal, STF, e disse que não respeitará determinadas decisões judiciais, principalmente as do juiz Alexandre de Moraes, que será presidente do Supremo Tribunal Eleitoral durante as eleições presidenciais do Brasil. Em abril, Bolsonaro retirou a sentença, indulto do presidente, do extremista de direita Daniel Silveira, condenado a 8 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal, STF, por ameaças a instituições democráticas. Além disso, ele acusou repetidamente membros de funcionários eleitorais de favorecer seu principal rival, Luiz Inácio Lula. Nos últimos meses ficou claro que o governo tem um plano em andamento, que mina a confiança no sistema eleitoral e no judiciário, e intimida os juízes, disse Diego Werneck Argüelles. Segundo o constitucionalista, Bolsonaro é um presidente que quer retirar as restrições aos seus poderes, e é um homem hostil à ideia de que seus poderes sejam limitados a qualquer outra instituição. Nas últimas semanas, os ataques do presidente brasileiro à segurança do processo eleitoral se intensificaram, com Bolsonaro repetidamente pedindo a participação de militares na contagem dos votos nas eleições de outubro. Infelizmente, o setor das Forças Armadas do governo tem endossado, isso não existe nos Estados Unidos, disse Diego Werneck Argüelles. Voltando a comparar o que aconteceu em 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, um constitucionalista brasileiro considerou ser o pior dano de todos os tempos à democracia americana, mas não tão ruim como poderia ser. No Brasil, ressaltou, os danos podem ser catastróficos. Esses danos, o Bolsonaro já conseguiu fazer, conseguiu meter em dúvida a questão, será que o presidente e as Forças Armadas aceitariam um resultado desfavorável, concluiu. Segundo votação recente, Lula da Silva ampliou a distância para Jair Bolsonaro. O candidato do PT tem 48% das intenções de voto e Bolsonaro, o candidato do Partido Liberal, PL, tem 27%. Para ganhar o primeiro turno, será preciso mais de 50% dos votos. Obrigado pelo seu tempo. O canal Famosos e Notícias é o destino ideal para quem procura vídeos sobre notícias e inspiração.
Até o próximo vídeo. Deixe o seu like e inscreva-se no canal e ative o sininho.